Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas são as coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Deus. Esse texto é muito lindo. E não só esse texto, mas o livro de Apocalipse é um dos mais belos e mais fascinantes livros que nós temos ali no Novo Testamento, onde o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele se revela ao apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos pela palavra do Senhor Jesus e pelo testemunho. E Jesus, ele vai trazer essas cartas com a finalidade de trazer clareza às igrejas. O próprio Jesus, ele traz um diagnóstico espiritual de como o seu povo estava vivendo em cada localidade específica. Além disso, Jesus, ele revelou a João uma série de visões que apontam o fim dos tempos. E essas cartas que são direcionadas a essas 7 igrejas, não somente foram enviadas aos nossos irmãos daquela época, mas também a nós. Ou seja, tudo já está determinado. E esse curso não será alterado. Vai acontecer, irmãos. E eu creio que a qualquer momento Jesus voltará para buscar a sua igreja. Eu creio que a qualquer momento Jesus voltará para buscar a sua noiva. Então é muito importante nós estarmos preparados para esse dia. Porque a grande pergunta é: como estamos vivendo nossa vida cristã? Como é que você tem vivido a sua vida? Como é que você tem vivido a sua vida? Jesus, ele vai falar para alguma dessas igrejas. E para algumas, por exemplo, para Tiatira, ele adverte e diz: algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Para a igreja... Amém. Deixa eu voltar aqui ao raciocínio. Então, o livro de Apocalipse, ele é uma carta de Jesus para nós. Uma mensagem de amor para os seus filhos. E eu acredito que você já teve pelo menos o interesse de ler o conteúdo dessa carta. Se você ainda não teve essa oportunidade, eu te dou agora, para você passar esse resto da semana estudando o livro de Apocalipse. Porque é muito importante, nós vamos entender que o livro de Apocalipse, ele começa dizendo que quem lê e guarda essas palavras no seu coração é abençoado. Amém? Então, quando você estuda o livro de Apocalipse, você vai perceber que
Jesus ele faz alguns elogios, mas também ele traz alguns pontos que irão ser analisados, que precisam ser analisados, para que venhamos nos reposicionar diante da sua presença. Jesus mostra aonde aquelas igrejas estavam errando. Ele dá uma luz, uma sugestão para cada uma delas. Um conselho para quem ele quer ver bem. Para a igreja de Sardes, Jesus dá uma advertência. Ele diz: você tem a fama de estar vivo, mas eu sei que você está morto. Para a igreja de Filadélfia, Jesus ele dá um conselho. Ele diz: eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eu venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Para a igreja de Laodiceia, novamente ele traz uma advertência. Ele diz: eu sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente, mas como é morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Para Esmirna, ele dá uma sugestão. Ele diz: olha, nada tema com as coisas que vão acontecer com você. O diabo ele pegará alguns de vós e os lançará em prisões para ser tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Mas seja fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Você vai ver que nessa igreja aqui, quando você vai estudar, ela era uma igreja pobre, mas que para o Senhor, ela era rica. Diferente aqui da igreja de Laodiceia, que era rica, mas era pobre para com Deus. Para Tiatira, ele adverte também, como eu já disse, diz: algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Para uma das sextas igrejas, Jesus fala: algumas poucas coisas eu também tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar os tropeços diante dos filhos de Israel. Jesus fala para a igreja de Pérgamo. E hoje nós iremos falar sobre uma dessas igrejas. A primeira citada dentre as 7, nós vamos falar sobre Éfeso. Uma das maiores e mais influentes cidades do Império Romano, com uma população ali aproximadamente de umas 225 mil pessoas. E Jesus ele se direciona para essa igreja como um conselheiro. Ele dá um conselho para essa igreja e ele diz assim: conheço as tuas obras. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus ele passeia no meio da sua igreja. Ele nos observa. Ele passa para ver as nossas qualidades e também passa para ver onde a gente está errando, as nossas falhas. E nada vai passar despercebido para aqueles que têm os olhos como chama de fogo, irmãos. Você precisa guardar isso no seu coração. Jesus, ele sabe quem realmente você é. Ele vê tudo aquilo que você faz, quais são as suas motivações e o porquê você faz. E eu não sei como isso soa para você, mas para mim, especificamente, é muito relevante isso. Porque o intuito da carta não é a condenação, mas é uma chamada para o conserto dos seus filhos, para nos chamar a atenção de volta para Ele. Então Jesus está falando aqui para a igreja de Éfeso assim: olha, eu sei que você é perseverante, eu sei que você tem suportado coisas por causa do meu nome,
Eu sei que você não tolera a mentira de homens maus, daqueles que se dizem apóstolos, mas não são. E você achou eles mentirosos. E isso é incrível. É extraordinário. No entanto, eu preciso te dizer uma coisa. Apesar disso tudo que você faz, eu ainda tenho algo contra você. E aí Jesus ele vai dizer: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Guarde isso no seu coração. A igreja de Éfeso era rica em obras, mas pobre em amor. E isso é o que Jesus chama a atenção para o erro dela. Porque, irmãos, não adianta fazer as coisas para Deus, mas com o foco de simplesmente aparecer. Vai muito além, irmãos, do que mostrar aquilo que eu faço. É preciso ser feito sim, mas ser feito com amor. E eu queria entrar profundamente aqui e falar para você a definição do que seria o amor, esse primeiro amor. Que deve ser algo que desperta um desejo de viver por Ele e para Ele. Seria aquela resposta inicial de quando entregamos a vida a Ele, de quando a gente vai no encontro. Isso não pode ser deixado de lado. Mas normalmente quando alguém é tocado, é alcançado pelo Senhor Jesus, a resposta sempre é colocar Ele em primeiro lugar. Os exemplos são os testemunhos que nós ouvimos aqui, de pessoas que sobem aqui e falam: nossa, Jesus ele mudou a minha vida completamente. Jesus ele transformou, ele restituiu o meu casamento que estava destruído. Jesus ele fez grandes coisas na minha vida. Então isso é o primeiro amor. É colocar Jesus em primeiro lugar, acima de tudo. Aleluias. É aquele amor que faz você querer ficar perto todos os momentos, em quaisquer circunstâncias. É aquela primeira impressão de quem foi tocado, tocada, de quem recebeu um abraço diferente. E é por isso que nós precisamos perseverar em amor por Ele. Amém? Jesus, em uma de suas parábolas, Ele vai nos dizer que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem ao descobri-lo esconde, movido de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. E qual é a resposta para essa parábola? É que quando Jesus ele se torna tão importante na vida de alguém, todo o resto perde a importância. Nós decidimos abrir mão de qualquer coisa por causa dele. Na verdade, é por causa dele que nós estamos aqui. Foi através do seu infinito amor que hoje nós estamos de pé. O primeiro amor não é apenas um estado de alegria. Ele não se define apenas por alegria. Mas essa alegria é apenas uma consequência dessa paixão. É apenas uma consequência desse amor que sentimos, dessa empolgação independente das circunstâncias. É uma experiência profunda. Eu acredito que uma grande parte aqui já deve ter passado algumas experiências maravilhosas com Deus. Experiências sobrenaturais. Então, é algo que acende uma chama no nosso coração. Esse é o primeiro amor. Agora nós precisamos se atentar e tomar muito cuidado para não perdê-lo. Tomar muito cuidado para não abandoná-lo, porque foi o que a igreja de Éfeso deixou de lado.
Ela se esqueceu de fazer os reparos necessários para que a chama continuasse acesa. Lembra de Levítico 6? Toda manhã aquele fogo tinha que ser reaceso. Não podia apagar. Esse fogo representa o primeiro amor, o nosso ato de entrega, o nosso arrependimento. Então é algo contínuo, irmãos. Onde eu tiro a cinza, coloco a lenha e ele vem com o seu fogo. E olhando para a maior parte das cadeiras vazias, eu percebo que muitos têm deixado esse fogo se apagar e estão vivendo entre as cinzas do altar. Muitos têm deixado esse amor partir. Então, do que adianta, irmãos, casas cheias de coisas e lares despedaçados? Do que adianta viajar se ele não é convidado? Do que adianta ter uma rotina de trabalho, sendo que tudo está sendo jogado em um saco furado? Sabe por que Jesus adverte essa igreja? Porque não tem como você dizer que é constante e não ter amor em sua constância. Porque só conseguimos perseverar em amor quando temos amor na nossa perseverança. É possível você cantar sem amor? É. Claro que é possível. Mas adorar sem amor? Jamais. Você pode até profetizar, falar em línguas, ter dons, mas sem amor nada disso vale. É o que vai nos dizer lá em 1 Coríntios 13. Então o que Jesus está nos ensinando aqui hoje é que somente o amor é a base de tudo. E no tempo em que estamos vivendo, é possível ver uma geração que tem perdido esse primeiro amor. Mas também existe uma que está se levantando e está forte, que não aceita essa mornidão. Uma geração apaixonada por Jesus. E quantos fazem parte dela? Aleluia! Eu faço parte dessa geração. Uma geração firme, uma geração forte. Aleluias! Só que muitas das vezes permitimos que as coisas desandem. Acabamos criando rotinas viciantes. E são essas pequenas coisas, irmãos, que podem acabar nos fazendo perder esse primeiro amor. Que podem acabar te tirando da presença de Deus. Hoje em dia, se vê que muitas pessoas estão como a igreja de Éfeso, fazendo coisas para Deus, mas sem amor, porque se acostumaram a fazer. Pessoas que não têm mais aquela alegria no seu rosto, aquele fervor em seus corações, aquela paixão. Vem para o culto de quarta e domingo esperando uma resposta do Senhor, mas não entendem que o culto começa a partir do momento em que abrimos os nossos olhos. E é aí que eu te pergunto, com quem você acordou hoje? Com quem você acordou hoje? Porque, irmãos, a partir do momento em que abrimos os olhos a cada manhã, nós iremos escolher quem irá governar a nossa vida. Se é o céu ou se é a terra. Como o meu pai fala, se você acorda pela manhã e já quer colocar aquele pão na boca, é você que escolhe. Acordar com pão ou acordar com Jesus. Tenho, porém, algo contra ti. Você abandonou o seu primeiro amor. Continuando o texto, ele vai nos dizer: lembra-te, pois, de onde caíste,
arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aqui Jesus ele nos mostra três atitudes que podemos tomar. E como é importante nós compreendermos isso. Porque o mais importante não é definir o primeiro amor ou a perda dele, ou o porquê isso aconteceu. É entender de como eu posso recuperá-lo, ou encontrar o caminho de volta. Então, em primeiro lugar, Jesus ele diz no verso 4, lembra de onde você caiu. Então, a primeira atitude que temos que tomar é lembrar de onde nós caímos. E Jesus ele traz a palavra lembrança aqui nesse verso, justamente para nos trazer uma reflexão, para a gente voltar a um tempo específico, a memórias passadas. É como se o Senhor falasse, eu não quero que você conserte isso apenas por uma obrigação, mas se você lembrar daquilo que nós tínhamos, do quão bom isso era, provavelmente você irá sentir saudade e querer isso de volta. É como se Jesus falasse, eu não estou aqui simplesmente para te obrigar ou para te culpar, mas para inspirar você a voltar a viver aquilo que você vivia antes. Porque aquilo que você vivia antes era muito melhor do que aquilo que você está vivendo hoje. Olha a importância de voltar ao início de tudo. Pessoas que não vivem no primeiro amor, vivem em descontentamento. É isso que vai nos dizer lá em Eclesiastes 12:1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Então o que Jesus está dizendo para essa igreja é o seguinte, lembra-te de onde caíste, do que tirou o meu relacionamento contigo. E em segundo lugar ele fala do arrependimento. Lembrou de onde você caiu? Então agora é se arrepender. A segunda atitude que tem que tomar, irmãos. Precisamos não ter apenas saudade, mas lamentar aquilo que perdemos. Precisamos entender que erramos. Precisamos ter a disposição de reconstruir, de fazer tudo novo, de novo. Pois, se não fizermos isso, você pode ter certeza que Jesus irá ficar do lado de fora da sua vida. Porque o que Ele quer é ver uma igreja, é ver você com o mesmo fervor de antes. Caso contrário, o texto continua, ele diz, virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Isso significa que Éfeso deixaria de ser igreja, justamente pela morte espiritual, por esse esfriamento. E infelizmente, irmãos, no fim, a igreja de Éfeso ela não se atentou ao conselho de Jesus e parou de ser a sua noiva. E hoje Ele nos dá a oportunidade. Ele está dando a oportunidade para mim e para você a fazer tudo de novo. A voltar ao primeiro amor, a recomeçar e a atentar ao seu chamado. Então Ele diz, lembra-te de onde você caíste. Você lembrou? Agora arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Quando Jesus diz isso, Ele está fazendo a gente lembrar daquilo que fazíamos no início. Daquele amor que nós tínhamos em ler a palavra de dia e de noite. Da oração que passávamos horas e horas falando e ouvindo a sua voz. Da entrega total. Ter tempo com Ele,
tempo de qualidade, irmãos. Jejuar, porque só assim viveremos essa promessa que ele diz aqui no final dessa carta. Ele vai nos dizer: ao vencedor, darei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Repita-se comigo: a promessa é para quem vence. Agora vira para o seu irmão e diz: a promessa é para quem vence. E o vencedor terá o direito de comer da árvore da vida. Aquilo que Adão perdeu devido à sua desobediência, Deus dará ao que vencer. Então, como eu disse lá no início, nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração. Porque bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu acredito, irmãos, que o tempo está próximo, Jesus está voltando. E hoje Ele separou essa noite para que possamos relembrar daquilo que perdemos. Será que você tem cantado músicas ou adorado a Ele? Será que você tem só lido a Bíblia ou buscado de verdade conhecer mais dEle? Como você tem vivido a sua vida cristã? Feche seus olhos. Irmãos, sem Jesus não somos nada. Somos totalmente dependentes dEle. É Ele que é o cabeça da igreja. Então agora, nesse exato momento, eu gostaria que você fizesse uma autoanálise da sua própria vida. Como é que você tem vivido? Será que você tem realmente vivido no primeiro amor? Ou será que esse amor tem se apagado? E se tem se apagado, o que foi que tirou o seu foco? O que foi que te fez desviar o seu caminho? Se você quer retornar a esse primeiro amor, eu peço que você fique de pé.